casa do Senhor, a obra do Senhor. Amém? No domingo nós terminamos aquele material da EBD sobre profecia e geopolítica. Um material rico, irmãos. Quantos concordam que o material foi rico? Um material rico, ainda não produzido desta forma antes aqui na igreja, esses 15 anos. Atualíssimo, né? Tem tudo a ver com o que está se desenrolando no mundo. Está se desenrolando em Israel, por exemplo, os inimigos de Israel. Então eu gostaria de orientar vocês. O Roberto Filho trouxe. Mostra lá, Rodrigo, como é que o Roberto, a sua apostila. Aí, ó, uma coisa simples, irmãos. Para que todo mundo possa valorizar. Traz aqui na frente, Pode trazer aqui na frente. Tem que fazer uma capinha bacana, né, para vocês. Eu posso produzir essa capa. Eu vou orientar vocês, não é, a encadernar esse trimestre. Ok? E mais que isso, irmãos, se você puder, reproduza mais uma dessas encadernações e dê para alguém que você sabe que gosta, né, que quer estudar, quer entender o que está acontecendo agora nesse tempo profético. Então, aqui, ó, o exemplo é esse aqui. Esse material em especial está muito rico, muito bem amarradinho. A última aula, então, fechou com chave de ouro. Então, que vamos ter a ousadia de reproduzir isso aqui. Posso crer que você vai receber essa minha recomendação, essa minha direção e vai fazer cópia disso aqui? Quantos podem dizer amém? Amém? Vamos fazer cópia e distribuir. Amém? Vamos lá, vamos para a palavra. Bota para mim, Daniel, por favor. Olha o tema de hoje, irmão. O mundo está indo para o beleléu. Ai, Jesus. É isso mesmo. O mundo está indo para o beleléu. Eu procurei na internet o que quer dizer beleléu. E não consegui achar a resposta. É um termo popular, né? Quando você fala que vai para o beleléu, quer dizer o quê? Que deu ruim, né? O negócio foi para o espaço. Beleléu não é coisa boa, né, irmãos? Não sei de onde tirar beleléu na língua portuguesa. Mas ficou no meu coração isso. Coloca aí, ó. O mundo está indo para o beleléu? É uma interrogação. Outra interrogação. Uma terceira guerra mundial? Será que nossa geração vai ver uma terceira guerra mundial? Não vimos a segunda, ninguém tem mais de 80 anos aqui, então não vimos a segunda guerra mundial. Então nós podemos estar prestes a vivenciar, né, nesta geração, uma terceira guerra mundial. E o título final é esse aqui: o aumento das dores de parto. Amém? Começa de brincadeirinha lá, meio jocoso, mas na verdade eu quero falar sobre isso, ó. O aumento das dores de parto está aumentando, está intensificando. Não é só porque estamos falando de geopolítica até domingo passado, não. É porque da semana passada para cá, mais situações aconteceram no mundo que provam que vai ficar daí para pior, não para melhor. E o que isso tem a ver com a minha vida particular como cristão? Nós vamos chegar lá, amém? Aproveitando a exortação de domingo, nós vamos chegar no final com uma aplicação prática para a nossa vida. Mas primeiro deixa eu mostrar a vocês rapidamente, não é muita coisa, o que aconteceu nos últimos tempos, né, na última semana. O mundo todo está começando uma série de guerras. Acredita que a tensão poderia escalar para um confronto direto com a Rússia. De acordo com o cenário mais sombrio, Moscou lançaria uma grande ofensiva contra a Ucrânia. Vocês ouviram bem, o áudio estava bom para ouvir aqui a preocupação mundial. Isso faz 2 meses mais ou menos, quando completou 2 anos a guerra da Rússia com a Ucrânia. Os países europeus estão realmente preocupados de ter que enfrentar a Rússia. Então não seria só a Ucrânia, começaria a invasão ali pelos países que antigamente pertenciam à União Soviética, alcançaria a Polônia e provavelmente a Tchecoslováquia também, e ia começar a invasão da Europa.
Se isso acontecer, a OTAN vai contra-atacar a Rússia. Só que nós estamos falando aqui não de uma guerra convencional. Vocês perceberam no meio da reportagem que existe até uma guerra virtual, né? Uma guerra cibernética. Como é que é isso? Conseguem fazer com que tudo no país paralise. Essa guerra cibernética é sinistra, porque ela não dispara bombas. Mas se você tiver todo o sistema de comunicação obstruído, se tiver a internet, cair a internet, já prejudica uma série de coisas, né? Tudo hoje está interligado ao computador, está tudo ligado na internet. Então, a guerra cibernética é para confundir, e as guerras com mísseis é para destruir. Então, queridos, a Alemanha começou a fazer um planejamento, caso a Terceira Guerra comece. A Inglaterra já tem seus planejamentos de contingência, caso a Terceira Guerra Mundial comece. Então, não é brincadeira, realmente está aí em aberto, né? Deus é que está no comando de tudo, mas a possibilidade é real de uma Terceira Guerra Mundial generalizada ali na Europa. Lembrando que esses países envolvidos têm bombas atômicas. Amém, Constantino? Então a brincadeira é séria, né? A possibilidade é real de uma Terceira Guerra Mundial. Vamos para mim aí. Vamos para a palavra de Deus. Jesus nos advertiu como seria o futuro. Mateus 24, versos 6 a 8. Leia comigo, são poucos textos, né, proféticos que nós vamos ver hoje, mas são importantíssimos para a gente se situar. Vamos lá? E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Jesus adverte que no futuro teriam guerras cada vez mais intensas e cada vez mais globais. Levando em consideração que isso foi dito há 2.000 anos atrás, e sempre houve guerra na história da humanidade, né? Mas, queridos, nunca no passado as guerras tinham poder de dizimar tanto como hoje. As guerras antigamente, né, muito antigamente, eram na base da lança, da flecha, né, da espada, do mano a mano. Isso já acabou há muitos séculos. Nós estamos vendo uma era em que, se houver uma terceira guerra mundial e os países perderem o controle, vai ser dizimação em massa. Vai ser a cada dos milhares e milhões de pessoas que vão morrer. Quantos estão entendendo? Não é mais como antigamente, algumas centenas de pessoas degladiando com espada. Então, a palavra do Senhor adverte que tem que acontecer, principalmente no tempo do fim, né? Com outros eventos, terremotos, fome e tudo mais. Mas ele diz que é o princípio das dores. Para os irmãos que vão ouvir essa mensagem em casa, é importante salientar, a igreja já sabe, que as dores que Jesus está fazendo alusão aí, é comparando com a mulher parturiente, aquela que vai dar à luz. São as dores de parto, as contrações, não é? A mulher sofre dores para dar à luz ao bebê, que são cada vez mais fortes e com intervalos menores entre as contrações. A dor só cessa quando a criança nasce. Todas as mães aqui presentes sabem o que o pastor está falando. Então, queridos, Jesus compara essas guerras e catástrofes à mulher que vai dar à luz. Isso significa que os eventos catastróficos vão ficar cada vez mais intensos e cada vez com intervalos menores entre eles. Vai aumentar a pressão no mundo. Tem que aumentar para se cumprir a palavra. Mas ainda não é o fim. Só não precisa ficar preocupado se vai acabar a humanidade de uma hora para outra, porque não vai. Porque existe um Deus controlando todas as coisas. Aleluia. Amém? Na verdade, isso tem que acontecer. Haverão baixas, haverão mortes, haverão muito sofrimento, mas tudo sob um divino controle. Porque
Porque Deus quer humanos, seres humanos, para sobreviver a isso e estar, né, entrando no seu reino. Amém, queridos? Acho que vai ficar intenso, vai, querido. Vamos avançar um pouquinho, vamos lá. Vocês viram ali na reportagem ao vivo, né, no jornal, naquela época, que o medo é esse aqui. Aqui está a Rússia em vermelhão aqui. Esses países da fronteira aqui, inclusive a Ucrânia, já foi país que pertencia à antiga União Soviética. Ok? Lembram do Mikhail Gorbachev? Quem lembra? Lembram dele? Aí fizeram a perestroika, a abertura. E esses países se emanciparam da Rússia. E nessa emancipação a Rússia perdeu o terreno, o território. O que a Rússia quer agora? Manter esse cinturão aqui sob o controle dela. Porque daqui para cá vem a Europa. Amém? Compreenderam? Qual é o grande problema? Esses países fronteiriços aqui, incluindo a Polônia. Se a Rússia invadir depois da Ucrânia, o primeiro país que sofre aqui em cima é a Polônia. Um país que pertence ao Tratado das Nações Unidas, da OTAN, Tratado do Atlântico Norte. Então, esses países aqui estão preocupados com o avanço da Rússia para esses outros países, inclusive a Tchecoslováquia, se não me engano, é aqui. Esse é o grande problema, irmãos. A Ucrânia já está perdendo já a guerra aqui, irmãos. Eu gosto desses assuntos. A Ucrânia já está perdendo a guerra. Então é muito provável que vão fazer um acordo com a Rússia para a Rússia não avançar para a Europa. É muito provável. Mas a Ucrânia mesmo já perdeu boa parte do seu território fronteiriço de volta para a Rússia. E vão ter que aceitar isso. Então a guerra vai acabar quando a Ucrânia aceitar que perdeu o território, e isso vai ser satisfatório para a Europa, para que a Rússia não se arrode contra a Europa. Amém? Estão entendendo um pouquinho melhor isso aqui? Deixa eu voltar lá, filho. Falou ali do número de soldados envolvidos. Só 5 países da OTAN dá mais de 500 mil soldados. 5. Quantos países tem na OTAN? 31 países. Se contar só os exércitos de 5, dá 500 mil soldados. A Rússia hoje tem 280 mil, mais ou menos. Mas pode elevar esse número para 100, mais 100, mais 200 mil reservistas. Então, uma guerra na casa de quase meio milhão de soldados de cada lado. É muita gente no campo de batalha. Então, você tem noção do tamanho da guerra. Vamos para mim, vamos lá. O Putin chegou a falar isso aqui, irmãos. O Putin ameaça usar armas nucleares capazes de destruir, ele usou o termo, a civilização. Ele não falou destruir um país, ele falou acabar com a humanidade. Só Deus, queridos. Só Deus. Os homens da década de 40, a primeira bomba atômica para cá, construíram tantas bombas, tem tantas bombas com ogivas nucleares, que se todas fossem deflagradas, destruiriam o nosso planeta 10 vezes. Não sobraria nem pó no espaço. Tem poder de destruir a nossa Terra 10 vezes. Então, só Deus, para cumprir o seu propósito e impedir que homens doidos, não é, endemoniados, comecem a lançar as primeiras bombas atômicas num país do outro, causaria uma tragédia monumental, destruiria a civilização. E o Putin ameaçou. Avança aí para mim. Pode ser até que só da boca para fora, mas se for real, o negócio é muito sério. Outras guerras estão acontecendo no mundo agora, ou pelo menos ameaça de guerra. A ameaça de guerra da Coreia do Norte com a Coreia do Sul. Quantos já viram aquele camarada na Coreia? Kim Jong-un. O camarada
guerra, irmão. O ditador lá da Coreia, ele gosta de uma guerra. Ele até entrou num blindado para sentir como é que é estar dentro de um tanque de guerra. Ele acabou com toda a diplomacia com a Coreia do Sul, toda. Ele fechou todos os acordos diplomáticos, tudo que estava sendo construído, ele agora quer brigar. Então isso aqui é um ponto de tensão no mundo. E os camaradas aqui têm bombas atômicas. A China está agora em conflito, não ainda em curso, mas no campo diplomático com Taiwan. Eles acreditam que essa ilha aqui pertence à China e querem esse território de volta. Pode haver conflito entre a China e Taiwan. Agora aqui na América do Sul, o Maduro aqui, os camarada doido também, ele quer anexar um pedacinho da Guiana para ele. Redação, né, do território. Ele já declarou que é dele, irmão. Já mostrou lá a Constituição, é nosso. É nosso. E se entrar em guerra? É nas fronteiras do nosso país aqui. Se houver guerra entre a Venezuela e a Guiana, aqui já é Brasil, ó. É nas fronteiras. Então os nossos soldados vão ter que ficar aqui aglomerados aqui, em posição de guerra. O negócio é sério, ele está se espalhando pelo mundo todo. E no Oriente Médio, aquelas lutas ali pontuais dos Houthis, né, no Iêmen. Na verdade, dentro dos estreitos aí onde passam os navios, eles estão atacando vários navios de toda a nacionalidade. Se eu não me engano, atacaram até um navio brasileiro. Estava com carga de banana, se não me engano. Estão impedindo que o comércio transite naquela área, com ataques pontuais a várias embarcações. Então, querido, o mundo inteiro está se agitando com guerras. Existem guerras para serem deflagradas na África, no Oriente, no mais extremo Oriente, na América do Sul. Guerras estão se intensificando. Avança aí para mim. Podemos viver um tempo de uma epidemia de guerra. Tensão no Oriente Médio. Nessa última semana, Israel lançou mísseis e destruiu um prédio de um consulado, um anexo ao consulado do Irã, da antiga Pérsia. Até então, o Irã indiretamente está envolvido na guerra, dando armas e munições para o Hezbollah e para o próprio Hamas. Mas agora Israel resolveu atacar uma embaixada do Irã. Irã é um dos países mais perigosos dessa batalha. Israel hoje está com guerra dentro da faixa de Gaza. Israel hoje está com guerra ao norte. Ali na fronteira do Líbano tem sido lançado mísseis dos dois lados. E o Israel pode entrar em guerra com o país mais distante, que é o Irã. Só que o Irã é muito mais poderoso do que qualquer outro daquele ali em volta. Incluindo a ONU tem medo, receio que eles tenham bomba atômica. Eles tenham conseguido beneficiar o Irã para fazer artefatos nucleares. Irã declara que Israel tem que ser riscado do mapa. E agora eles ameaçaram. Foram atacados, morreu lá o líder da guarda iraniana, um grande líder, e eles mandaram Israel se preparar, porque eles vão revidar. Só não disseram quando. O Irã vai atacar Israel dentro dos próximos dias. Eles estão em alerta máximo, tanto o Irã como os Estados Unidos, para perigo de ataque. Alerta máximo. Então, nos próximos dias, você pode estar aí no seu cotidiano e entrar na internet e dar de cara com a reportagem ao vivo e a cores de que o Irã atacou Israel. Isso vai ser troca de chumbo dos dois lados. Avança aí para mim aqui, ó. Volta lá, filhão. Olha o que o líder do Irã disse. Diz que Israel deve e será punido por ataque à embaixada na Síria. Ele será punido.
Então a ameaça está declarada. Agora, nos próximos capítulos, esse movimento aí do Irã. Avança para mim, vamos lá. Lucas 21:9, igreja, vamos ler? Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Verso 10. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Haverá o que, irmão? Grandes terremotos. Não é só terremotos, é grandes terremotos. Terremotos com maior poder de destruição. Grandes terremotos. O que mais? Epidemias, doenças e fome em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Tudo isso está presente. Tudo. Guerras, rumores de guerras, epidemias, grandes terremotos e sinais dos céus. Vamos lá, vamos ver aí mais uma avanço. Muito bem. Eu já vi muita gente na internet falar que os terremotos sempre ocorreram. Que não tem que ter alarmismo, que não tem que ter pânico. Sempre houve tremores de terra. É verdade. Somente que essa informação está parcial. Por quê? Porque agora os tremores de terra estão aumentando de intensidade e estão se manifestando em lugares que antes não havia terremotos. Inclusive o Brasil. Lembram? Um tempo atrás eu mostrei a vocês. Teve um terremoto lá na área amazônica, no Brasil. Terremoto grande, de grande escala. Só não causou problema porque foi numa terra desértica. Foi lá para o meio da floresta, se não me engano. Não foi num centro popular. Só que o Brasil não tem histórico de terra sacudida. Tem, irmão? Vocês já viram terra sacudida aqui no Brasil? Brasília é outra coisa. Aí é batalha espiritual. Por que a terra não sacode no Brasil? Você sabe por que a terra não sacode no Brasil? Segundo os geólogos, o Brasil inteiro, o continente inteiro do Brasil, a massa toda de terra do Brasil, está numa placa firme. As placas tectônicas, né? Não está em cima de uma rachadora. O Brasil está inteiro em cima de uma placa, então ela é firme. Então ela não deveria oscilar. Mas está tendo pequenos tremores até em Minas Gerais. No interior do Brasil estão começando a haver tremores. A palavra é clara: vai haver terremoto em vários lugares, não somente nos lugares que eram habituais ter terremoto. Então, queridos, eu queria que você visse isso aqui, porque me chamou a atenção. Quantos viram esse terremoto lá em Taiwan? Foi semana passada agora. Não foi? Estava nas mídias, na televisão, ocorreu esse terremoto em Taiwan. Olha os prédios como é que ficaram, todos tortos. O número de mortos foi pequeno. Talvez porque, como eles estão acostumados com esse tipo de evento, eles constroem seus prédios com outra tecnologia. Países que têm terremoto, abalo sísmico, não faz o que a gente faz aqui no Brasil de qualquer maneira. Não faz fundação fraquinha, não faz palafita, prédio levantado de qualquer maneira. Não é assim lá fora. Como sabem que a terra treme, então há toda uma engenharia para levantar prédios que resistam ao balanço da terra. Mesmo assim, os prédios ficaram dessa maneira aí. Foi em Taiwan. No dia seguinte aconteceu outro terremoto, na direção ali do Japão. No dia seguinte aconteceu um terremoto nos Estados Unidos da América. Foi um dia após o outro.
Isso aqui é um instituto que acompanha os terremotos. Você vai perceber que é todo dia. Aqui, ó. O dia 4 teve terremoto, 3 terremotos em vários lugares. O dia 5 teve terremoto também ali, ó. Quer ver? O dos Estados Unidos foi aqui no dia 4. Aqui no dia 5 de novo. E aqui vai vir aumentando. 6 pontos na escala Richter, 6.6 na escala Richter. São terremotos grandes. Alguns menores de 4.4, outros de 6.6, outros de 6.1. Eu não quero causar alarmismo, eu quero que você discirna. A palavra está se cumprindo. Vai haver mais terremotos e vai ser rotineiro. Vai ter um terremoto num dia, um terremoto no outro dia, e vai ter um outro terremoto no outro dia, e assim em várias partes do mundo, preenchendo a semana de terremotos. É o que está acontecendo, é o que vai acontecer, irmãos. Se fosse aqui no Brasil, a tragédia seria imensa. As casas mal construídas, né? Infelizmente, aqui no Rio de Janeiro, então, seria uma tragédia inenarrável. As comunidades todas nas encostas dos morros, né? Até chuva derruba os prédios aqui, até como lá em Petrópolis, Teresópolis. Se houvesse um abalo sísmico no Rio de Janeiro, onde é tudo escarpado, é tudo na base das montanhas, entre a montanha e o vale, tudo que tivesse nas montanhas ia descer, a maior parte das coisas. Seria terrível. Não sei se vai ter terremoto aqui no Rio de Janeiro, mas eu sei que vai ter terremoto em muitos lugares, e grandes terremotos. Então estou só alertando, porque a palavra não está aí escrita para nós, só para a gente lembrar dela de vez em quando. É para ficar apercebido. Amém, Gonçalo? Vamos lá, avança mais um, filho, vamos para os textos. Joel 2, verso 31. Olha que texto profético forte. Leia com o pastor lá, estamos chegando no final. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O que teve nessa semana de especial no céu, irmão? Eclipse solar total. A gente se acostuma com isso, né? Te achei interessante. Mais uma vez, Deus sinalizando para a humanidade. Estou mostrando os sinais. Deus usa sinais que os homens possam ver, mesmo que não discernam. Estava estudando em casa, né? As minhas devocionais. Aí passei por aquele texto do Gênesis, quando após o dilúvio, Deus coloca um sinal no céu. Qual é o sinal que Deus colocou? O arco-íris. Na sua Bíblia não está escrito arco-íris, está escrito arco-íris? Arco do concerto, arco da aliança. Aquele sinal que qualquer um pode ver em tempo de chuva. Aquilo ali, os homens naturais vão dizer, isso aí é fenômeno natural, é a refração, né, das gotículas de água quando passam os raios do sol e formam aquilo ali. Os homens vão ver aquilo como algo natural, mas Deus colocou aquele sinal no céu como lembrança de que Ele não destruirá a terra de novo com o dilúvio. É um sinal para o homem, não é um sinal para Deus. Deus não tem falta de memória. Ele já disse que não vai destruir, mas toda vez que o homem olhar para aquele sinal, ele tem que lembrar que Deus é fiel para cumprir sua palavra, e por isso Ele não vai destruir. Amém. É um sinal de alento para nós. Amém? Então Deus usa sinais que os homens podem ver, e os eclipses solares e as luas de sangue avermelhadas são sinais de Deus cumprindo a sua palavra. Então, queridos, eu quero realmente não ser um profeta do caos, um pastor alarmista, não sou. Mas se eu não mostrar a vocês que as coisas estão se intensificando, eu estarei negligenciando a minha função. Haverá sinais no céu e também na terra, né? Lucas 21, 26. Vamos ler? Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão aonde? Ao mundo. Pois os poderes dos céus serão abalados. Coisas tão terríveis estão para acontecer ao ponto de homens desmaiarem de terror. Deus nos
escolhe palavras só para causar impacto. Ele escolhe palavras para demonstrar ao homem o que ele vai fazer. Amém, queridos? E isso vai acontecer. Então fiquemos atentos. Mais um varão para terminar. Tem mais um depois desse. Então, queridos, eu falei para vocês que no domingo Deus trouxe uma palavra de exortação à igreja Filhos do Reino. De renovar o seu primeiro amor, de se tornar mais intenso nesse tempo do fim. Nós não podemos levar nossa vida cristã em banho-maria, porque banho-maria é morno, e morno não serve para Jesus. Ou é quente ou é frio. Amém, pulsante? Então, se você ouviu a voz de Deus naquele sermão, qual é a sua reação? Se tornar cada vez mais intenso para o Senhor. Uma relação mais intensa, uma busca mais intensa, uma entrega mais intensa do seu servir. E aí Deus vai me conduzindo a esse texto. Hebreus capítulo 12, verso 26 até o verso 28. Nós estamos encerrando a palavra. Gostaria que a igreja olhasse com o pastor, amém? Vamos lá, igreja. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete, o Senhor promete, dizendo: ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Deus está dizendo que vai fazer, e nunca esteve tão próximo disso acontecer. Deus tem que sacudir o sistema desse mundo. Os homens não levam Deus a sério. Deus provará que ele está cumprindo, quer cumprir a sua palavra. Ele vai sacudir os alicerces desse mundo. Amém, povo santo? Verso 27, igreja. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Amém? Isso aqui tem algumas camadas de interpretação, mas tem que sair o que está estragado para entrar o que é perene, eterno. Verso 28, igreja, vamos lá? Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Diga assim comigo: Deus vai abalar a terra e o céu. E o que isso me interessa como cristão? E o que eu faço com a minha vida cristã? Está ali no texto. No mesmo contexto de que há advertência de que Deus vai abalar, de que as coisas vão ficar piores sobre a terra, Deus ensina a nós, através desse texto, qual é a postura que Ele quer ter de nós. Nós temos que reter a graça. E o que mais, irmão? Eu queria sublinhar aqui, sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. O que Deus espera quando estiver sacudindo a terra? Que os seus filhos estejam servindo. Servindo aí tem vários aspectos, não é? Nós devemos aqui prestar culto. Isso é um serviço? É um serviço sacerdotal. Nós intercedemos por vidas. O que Deus espera dos seus filhos, quanto mais se aproxima o dia do Senhor, é que nós estejamos mais na posição do servir. Há um link direto entre tempo escatológico e servir. Quantos entenderam o que eu estou falando? Em tempos mais calmos, talvez Deus até tolere nosso ritmo lento. Mas em tempos em que as coisas vão piorando sobre a terra, Deus não tolera o nosso ritmo lento. Deus quer seus filhos servindo com temor e reverência. Amém, querido Deus? Temos que aumentar a nossa entrega a Deus, não tem jeito. E se ainda assim alguém ouve isso e não muda o seu comportamento cristão, não intensifica, o vaso aqui não tem culpa, porque eu estou advertindo a igreja.
Eu estou esclarecendo a igreja, em tempos como esse, em que está na iminência de haver coisas terríveis sobre a terra, a posição do cristão é servir com mais intensidade, zelo e temor. Se você está ouvindo isso e entende que é Deus falando através de mim, faça isso em nome de Jesus. Não é tempo de descansar, não é tempo de indolência, não é tempo de negligência. É tempo de uma entrega mais intensa. Cristão sem fronteira e sem tempo. Eu queria que vocês entendessem a iminência dos fatos. Já esteve distante, mas agora está às portas. Amém, queridos? Avança mais um, filhão. Já que o Senhor continuará a abalar o céu e a terra, como devemos proceder? Para terminar a igreja, Hebreus 10, 23 a 25. Vamos lá? Guardemos o quê? Firme a confissão da esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor. Olha aqui o servir de novo aqui, irmãos. Preste atenção no que o pastor vai dizer. Às vezes você faz uma leitura de um texto como esse, e você pode ter um discernimento um pouco mais ameno do que aquela que era a intenção do autor. Preste atenção. Consideremos uns aos outros. Essa palavra considerar é ter apreço, não é? Você valorizar o seu irmão. E alguém pode pegar nesse trecho da palavra ali e falar: eu tenho que gostar do meu irmão, eu tenho que fortalecer o meu irmão, eu tenho que me preocupar com o meu irmão. Tudo isso é considerar. Mas presta atenção, qual é a aplicação prática desse considerar o seu irmão? Tem uma aplicação prática ali. Consideremos também uns aos outros, para quê? Para nos estimularmos uns aos outros. É para você falar com o seu irmão que está em casa, que está mais devagar: saia dessa posição, meu irmão, não é tempo. Você é precioso para o Senhor, você é um vaso na mão do Senhor. Estimular para que ele não fique à parte do mover de Deus nesse tempo. Estimular uns aos outros. Não é o líder, não é o anjo da igreja estimular a igreja toda, é uns aos outros. É você se preocupar com o seu irmão e considerar ele tão precioso que você não vai deixar ele ficar frio, que você não vai sossegar enquanto ele estiver nesse estado. Quantos entenderam? Ele tem que fazer boas obras, assim como você. Estimularmos as boas obras, você pode estar fazendo, e o seu irmão pode não estar fazendo nada para Jesus. Nada. Você vai estimulá-lo. Você continua fazendo boas obras e estimula ele também a fazer boas obras. Quantos entenderam? E aí o verso termina assim, verso 25, lá. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Aqui, como é costume de alguns, então lá atrás, há 1800 anos atrás, já tinha desigrejado. Já tinha crente fraco ficando em casa. É costume de alguns, não de todos. Sempre houve os que ficam em casa. Tá certo? Não é temporal, não é só naquele tempo. Em todo o tempo da igreja tem sempre os crentes que andam devagar. Crentes enfraquecidos. Até aqui poderia ser só uma advertência comum. Mas tem um detalhe aqui que liga com esse tempo que nós estamos vivendo. Como é costume de alguns. Vírgula. Vamos lá, irmãos. Antes passamos as admoestações. O que é admoestações? Exortações. Você não estimulou seu irmão para as boas obras? Você não chamou ele para a posição? Irmão, não fique em casa não. Exortações, admoestações. Não é tempo que levanta, desperta do que dormes.
Está aqui, ó, as demonstrações. Agora preste atenção que eu falei que esse texto aqui serviu para esses 2000 anos de cristianismo, mas muito mais para a nossa geração. Por quê? Nunca estivemos tão próximos do quê? Do dia do Senhor. Vem aqui comigo, ó. E tanto mais quer dizer, em todo o tempo da era cristã, devemos estimular uns aos outros, as boas obras. Mas muito mais, tanto mais em aumentar essa carga. Muito mais quando, irmãos? Quando vedes que o dia se aproxima. O dia do Senhor se aproxima. Os terremotos vão continuar aumentando, se espalhando em toda a terra. As guerras e rumores de guerra vão acontecer. Os confrontos acontecerão. E o cristão tem que intensificar o que a palavra de Deus está dizendo. Levanta teus irmãos. Considera eles importantes. Exorta eles. Dá uma palavra de incentivo, de ânimo. Ajude-os a caminhar. Não é tempo, porque estamos muito próximos do dia do Senhor. Pode-se entender? Palavra dada, advertência dada. Quem quiser continuar fraco e indolente vai sofrer. Vamos ficar de pé, igreja, em nome de Jesus. E para nós, igreja, só resta servir a Deus com temor, com muita força, com muito empenho. Amém? Não reduza o seu empenho. Rompeu a barreira da indolência, do cansaço, do comodismo. Rompe. Lembra. O Espírito de Deus vai fazer você lembrar. O guia da igreja, o pastor da igreja falou, pelo Espírito, não é tempo de andar devagar, é tempo de intensificar, cada vez mais, dar testemunho, falar da palavra. Orientei vocês a espalhar a visão que nós falamos aqui, nesses domingos. Vamos fazer a obra do Senhor, irmãos. Isso não é uma questão de desespero de causa ou questão particular. É de estar apercebido do tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos na iminência. Quando as coisas começarem a acontecer, vocês vão lembrar do que o pastor falou. Na hora que estourar a guerra lá na Europa, vocês vão lembrar do que o pastor falou. Pastor, a guerra na Europa vai me afetar em quê? Vai te afetar. Se você estiver pagando aqui um quilo de tomate a R$50, você vai ver em que a guerra da Europa te afeta. Quando o petróleo deixar de chegar aqui no Brasil, e depender só das reservas naturais, e o preço for lá para as alturas, você não puder andar de carro, você vai ver o que é a guerra lá na Europa, influenciando aqui no seu cotidiano. O efeito vem todo para cá. É um mundo globalizado, que acontece lá, repercute aqui. Um mercado depende do outro. Não tenho dúvida, se houver uma grande guerra mundial, vai ficar estreito para todo mundo. No mundo todo. Fora os refugiados de guerra que vão sair da Europa procurando abrigo e vão vir para a América do Sul. Eu vai ver muita gente saindo de lá da Europa e vindo para cá, para se esconder da guerra. Não estou falando de brincadeira, não, estou falando sério. As coisas podem tomar uma mudança magnata extraordinária. Amém, queridos? Volto a falar, não sou um profeta agoreiro, profeta do caos, mas a palavra vai se cumprir. Amém? Cabe a nós intensificar. Eu queria que você realmente, diante de Deus, falasse com o Senhor nessa noite. Nós estamos saindo daqui nesse momento. Eu queria que você falasse com o seu Deus. Cada reunião que eu puder, eu vou lembrar você disso. A igreja precisa. Eu vou dizer de uma maneira diferente. Você precisa. Quando a gente joga para o coletivo, você sempre se esconde do outro. Que o outro faça. Você tem que falar assim: eu preciso. Eu preciso intensificar minha vida com o Senhor. Eu preciso estar percebido. Eu preciso me consagrar mais. Eu preciso servir mais. Porque isso vai ser avaliado nesse tempo do fim. Amém, Constância? Dá alguns minutinhos para você orar aí com o seu Senhor, seu Deus. E depois o pastor libera uma palavra sobre a sua vida.